Zé Pedro, espera só um segundinho para eu pôr a filmar. Ok. E Boa tarde a todos, bem-vindos. O Alexandre acabou por me trocar um bocadinho as voltas porque eu estava a contar fazer um 2 em 1, que era falar do livro como editor e falar também como apresentador. E o Alexandre disse que preferia fazer uma conversa do que estarmos aqui os dois a falar, primeiro eu e depois ele. Eu acho que isso é mais interessante e, portanto, enquanto estou a dizer isto, estou a pensar como é que vou adaptar a coisa. Ora bom, mas vai. O que é que vos quero dizer? Como editor, dizer-vos que eu conheci o Alexandre há uns anos, em Lamego, ainda no âmbito do Lamego Cidade Poema, que é um festival que eu organizo lá em Lamego. Estão convidados para irem lá, entre 20 e 23 de junho, Festival Literário. E conheci o Alexandre e desde há algum tempo a esta parte, o Alexandre já tinha 3 livros publicados. E eu sempre disse, desde há uns anos, que queria publicar um livro dele. E entretanto, finalmente e felizmente, não é finalmente, as coisas acontecem no tempo que têm que acontecer. E felizmente lá aconteceu e publicamos este livro que o Alexandre nos traz. Eu vou tentar dizer o mínimo possível, vou deixar o resto para a conversa. Sintam-se à vontade para interromper enquanto quiserem. Lembrar só, Zé Pedro, que na última apresentação do livro contaste o final, portanto vamos só... Ok. Vamos tentar não fazer isso. Pois foi. Ora bom, e então, ao contrário dos livros anteriores do Alexandre, que eram livros passados num lugar mais ou menos fictício, com personagens fictícias, num tempo também mais ou menos fictício, o que não tem mal nenhum, porque todas as coisas podem acontecer em toda a parte. Este livro não é. Esta nova aventura do Alexandre é um livro que é uma saga familiar, e é uma saga ao longo da qual, que se estende desde o fim do século XIX até ao início até ao, no fundo, às vésperas do 25 de Abril, e portanto, falando de uma saga familiar, não estamos necessários e ao mesmo tempo a contar a história do país. Ora bem, uma vez que vamos derivar um bocado a coisa e vamos fazer isto uma conversa, então, eu se calhar aproveito este primeiro mote, que é uma primeira linha de sinopse do livro, e peço ao Alexandre para vos contar um bocadinho mais sobre ele, sobre esta ideia da saga, sobre a ideia de o que é que levou a fazer isto. E pronto. Sim, e vocês, primeiro boa tarde a todos, obrigado também por estarem presentes, e sintam-se à vontade sempre que quiserem interromper ou fazer perguntas ou comentários, façam esse favor, porque também estar sempre a falar não é fácil. Interromper não inclui atirar coisas. E daí depende do que atirarem, não é? Primeiro, esta história que o Zé Pedro conta, que ele queria editar o meu livro, e ao bocado estava-te a contar, e que era verdade. O Zé Pedro, por um convite que me fez para participar de uma Cidade Poema, acabou por ler os 3 livros que eu tinha publicado na altura, e surge daí esse convite. E naturalmente isso, para quem escreve ou para quem está a começar a escrever, dá algum conforto, não é? Dá alguma segurança termos um editor que deposita essa confiança. E foi engraçado porque eu fiquei muito contente, agradeci naturalmente, e disse-lhe, pronto, quando tiver escrito eu envio-te para tu leres, ou que ele me responde, eu não preciso ler porque eu confio na tua qualidade. Eu disse, vais lê-lo porque eu posso estar a escrever um livro a falar mal da tua família, e depois eu me chatice, não é? Tu publicares uma coisa que... Eu estou a pensar em escrever um. Não, estou a brincar mesmo. Não tem a ver com confiança, tem a ver com... Eu não tenho dúvida alguma, eu acho que percebo alguma coisa de literatura e de livros, e não tenho dúvida alguma de que estou a editar uma coisa completamente acima da média, a nível de qualidade e também de inovação literária. E já não tinha dúvida na altura, não achei que a evolução fosse tão fulgurante como foi. Mas já o último livro, o livro anterior a este, As Raízes de Inga, que é o romance, é um muito bom romance, e eu aconselho-vos a procurarem depois, se tiverem curiosidade, que vale a pena ler.
E o dos contos, o quadro vermelho também vale. Valem todos, não é? Não, mas dentro mais próximos destes registros são esses, sim. Claro. O outro já agora chama-se A Aparição, o primeiro. Segunda mão. Sobre este livro, o nome obviamente tem uma intenção, não é? Mas a originalidade da coisa está muito reduzida. E eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar em Marvão. Eu descobri Marvão é uma vila do Alto Alentejo, e eu tive a sorte de ir lá uma vez, e depois dessa sorte fiz questão de ir lá 1 e 2 vezes por ano, e é isso que temos feito. E há um restaurante que se chama Mil Homens, que se tornou eventualmente o meu restaurante preferido do país. E o nome obviamente tem uma carga, e eu, quando vi o nome, ainda sem saber a história que lhe atribuiria, disse que qualquer dia escrevo um livro com este título. A intenção, obviamente, depois transpor o peso deste nome, dos Mil Homens, não só para a saga familiar que está em causa, mas obviamente porque aquela vida foi uma vida repetida por milhares de famílias portuguesas, milhares de pessoas, e portanto este nome... Só explicar às pessoas, Alexandre, o Mil Homens aqui aparece como o apelido da família. Sim, a família cujas 3 gerações se vão espraiando ao longo da narrativa. Exato. O livro está dividido em 3 partes. Cada parte tem um ápice e uma conclusão, e corresponde a uma geração dessa família. Eu acho que não será também descabido enquadrar o livro na sua própria capa e contracapa, que é da autoria de um arquiteto, de um amigo meu. Na capa, e que resultou, como tanta coisa resulta, daqueles encontros que tu falava até às 3 e 4 da manhã para decidir como é que era a capa, e depois só às 3 e 4 da manhã, enfim, vá-se lá saber porquê, é que as ideias começam a conjugar-se, porque a ideia era que a capa pudesse estar dividida, ou seja, tudo que está na capa e na contracapa pudesse estar só na capa, até que alguém já com 1.2, 1.3 diz isto poderia estar assim. E assim ficou, e será o início e o fim da história. A primeira parte trata-se do Douro Vinheteiro, portanto os Mil Homens vivem no Douro Vinheteiro. E o objetivo da capa, segundo o próprio artista, é não só trazer um perfil da vinha douriense, mas também uma espécie de escada social. E esta família dos Mil Homens que vivem e que são do Douro, termina com um episódio que é relativamente desconhecido, que é o Motim de Lamego, em 1915, e que tem obviamente também o próprio episódio do Motim de Lamego, que são cerca de 5.000 trabalhadores, também alguns patrões da zona vinheteira, que sobem até aos passos do concelho para combater aquilo que era a ideia na altura de que o vinho do Porto se pudesse produzir no país todo. Enfim, obviamente há alguma intenção de instrumentalizar a classe trabalhadora do Douro nesse próprio motim, mas é um motim que tem, enfim, consequências políticas da própria altura, não é? Que é já a República, a Primeira República, a não conseguir corresponder a alguns problemas que estão levantados, e isso também transporta-se para o livro. A segunda parte será a viagem. Muitas vezes são feitas analogias com outros livros que descrevem outras viagens, e o processo enfim, daquilo que como é que nós próprios podemos ou não determinar os nossos caminhos e os nossos, enfim, sobretudo as nossas metas. Uma espécie de vinhas da ira, quase. Não é? Pois tu falaste, o Zé Pedro, sobre isto. Primeiro, eu sou disléxico, portanto, se eu disser iras da vinha, vocês não se chateiem comigo, porque eu sou literalmente disléxico. Ou linhas da vira. Pois, depende. Mas este livro, é engraçado porque o Zé Pedro diz uma coisa, mas antes disso, desculpa, só para ter alguma conclusão. E a terceira parte enfim, tentar terminar com uma esperança. E a esperança é a contracapa. A contracapa é exatamente o perfil da Vila de Marvão, que é onde sem qualquer intenção, portanto, porque, enfim, são encaminhados assim são imposições da vida, não é? E de quem nela manda e de quem a faz assim, e que termina, portanto, mais ou menos no Alto Alentejo. E, portanto, isto era a justificação da capa. Estava-me a lembrar de um poema de um amigo meu, do Renato Filipe Cardoso, que diz lá no fundo: a terra prometida não é senão isto. A terra prometida lá no fundo. E portanto aqui é um bocado igual, eles andam pelo perdão, eles andam pelo país todo a tentar sobreviver e a tentar sempre com maior dignidade, não é? E acabam por ir ali parar
porque, enfim, eles acabam por não ter grande escolha, não é? Sim, e essa falta de escolha. Porque acaba por ser uma falta de escolha, ou seja, também acho que não estou a descortinar muito, mas a ideia de quando os 1000 homens saem do Douro, enfim, por uma série de consequências, não só da questão do motim de Lamego, mas também a questão da gripe espanhola, o final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a ideia deles era ir para a capital, não é? Quer dizer, eles sabiam que na capital seriam igualmente pobres, não é? Mas teriam mais oportunidades. E acabam por nunca chegar. E, portanto, é essa imposição que também, enfim, que ainda hoje tantos de nós enfrentamos, que é a vida, ou quem manda nela, a impor-nos os nossos caminhos e os nossos destinos. Mas há sempre lugar para a esperança, e eu acho que o livro, enfim, de vez em quando vai transmitindo essa questão. Já agora, falando das interrupções, Zé Pedro, estejam atentos às subtilezas e às pérolas que vão saindo neste poema que eu não conhecia. Lá no fundo, a terra prometida não é senão a terra prometida lá no fundo. Vejam este poema, que eu estava a citar isto a profundidade. Eu ia-vos dizer uma das frases do livro do Alexandre, que me lembro mais ou menos de cor. Ele diz, no fundo, foram os operários, porque entretanto os trabalhadores eles mudam, lá mais uma vez, não por vontade própria, mas convertem-se de trabalhadores agrícolas em operários fabris. E um dos personagens da altura diz, pois quem infernizou o mundo foram os patrões e quem o criou foram os operários. E portanto é um livro que tem sempre umas grandes tiradas de pensamento, e o que eu queria perguntar ao Alexandre é mais pensamento político ou é consciencialização da dignidade de cada um? E de cada um enquanto ser. Eu acho que no fundo é as duas coisas. O livro, portanto, o objeto literário do livro em si é um livro político, porque é um livro histórico, e portanto, como o Domingos Lobo o afirma, não é? Domingos Lobo é quem faz o prefácio do livro. Exato. Enquadrar as coisas, vai-me faltando essa capacidade, mas a P está aqui para me ajudar também, não é? E com o hábito depois. Com o hábito vai lá. E portanto, o livro é um livro político, que é um livro histórico, porque se passa num período histórico. Enfim, a política, quer queiramos, quer não, quer gostemos muito, quer gostemos pouco, é aquilo que determina os caminhos das nossas vidas, e portanto é um livro político, e é um livro que, eu creio que é essa a esperança da própria família 1000 homens, enfim, mais uma vez do peso que o nome tem em relação às outras famílias todas, é um processo de um pouco de consciencialização de classe que vai, enfim, vai passando quase de forma hereditária, porque uns são mais conscientes que outros, mas também o são porque há condições para isso, e houve homens e mulheres que construíram essas condições, e portanto eu acho que é um bocado dos dois. E depois, porque obviamente o grande objetivo final de qualquer pessoa, esteja ela consciente ou não, é que sobretudo possamos concluir-nos em dignidade em todas as dimensões da nossa vida. E isso é uma busca que não é necessariamente política, mas que francamente pode ajudar. Até eles próprios, dentro da família, enquanto família, têm um grande respeito todos uns pelos outros e pela situação da família, do grupo, não é? Sim, sobretudo porque são sempre dinâmicas mais do ponto de vista humano do que do ponto de vista político. Não é? Há outros romances que agora veio-me um à cabeça, que não sei se é dos melhores exemplos, mas estava a lembrar do Rio das Flores, de Miguel Sousa Tavares, ou seja, que há personagens dentro da própria família, que a dinâmica não é só sobre considerações humanas, são também sobre considerações políticas. Neste caso dos 1000 homens não há essa profunda consciência de classe. Aliás, o único que é politizado é uma das personagens, e já é bastante mais tarde, ou seja, não tem grande influência sobre o determinar ou decorrer da história, que é um tio comunista, há sempre um tio comunista, não é? E portanto é um tio comunista. Eu por acaso não tenho nenhum, não tens? Olha, procura bem nesta tu. Não vê mais. Aconteceu o mesmo também, pai. Não acho que não tenho nenhum tio comunista, portanto tive que ser eu. No entanto, já tenho sobrinhos. Portanto, eles já têm um tio comunista. Eu queria perguntar-te, a propósito disso, todo o livro é muito complexo, porque e é um livro que, apesar de ser esta ideia da saga, remete-nos muito para o realismo, não é? Para aquela ideia do Alfredo,
mas na verdade também tem aqui toques de realismo mágico. Por exemplo, há um objeto que permeia toda a família, nomeadamente que está que é um colar, que tem um quê de mágico. A ideia também depois há um personagem que não se percebe bem se são vários, se é um mendigo, se é um morto. No fundo é uma pessoa é um personagem que faz aquela ideia de coro grego, ou seja, é um leitor / antecipador de consciências, e que aparece às pessoas nas fases mais críticas em que elas têm que tomar decisões, e que as vai alertar / aconselhar. E o que eu queria perguntar era, por um lado, esta ideia de realismo mágico ainda é sobrevivente dos livros anteriores, e por outro lado, e queria perguntar outra coisa ao Alexandre, que é, este livro tem muitas linhas históricas cruzadas e personagens muito complexos, como por exemplo este tal tio Vasco, que lá decide de repente dizer, bem, vou arrancar, vou ver mundo, e pronto. E o que eu queria perguntar era, por um lado, se estes personagens se fizeram de uma vez e foram acontecendo, ou se foram acontecendo, e por outro lado, outra coisa, que é se estes toques de realismo mágico são reminiscência dos livros anteriores, ou se isto é mesmo necessário. Não, são claramente. O realismo mágico é também um espaço muito confortável para um escritor, porque nos obriga a muito pouco. E o desafio deste livro foi exatamente quando percebi o livro que queria fazer, mas também não queria apagar, enfim, os 3 ou 4 capítulos que já tinha por preguiça, e portanto não pude abandonar da personagem, mas que o livro se foi construindo muito mais à base do momento histórico concreto. E portanto o realismo mágico acaba por ser enfim, quase abandonado. Enfim, foi trazido para o livro por culpa dos outros. Eu acho que ele é muito presente mesmo. Há uma pequena particularidade sobre essa personagem. É uma nuance muito, muito pequena, mas... O tio. Não. O tal mendigo que vai aparecendo e vai aparecendo em certos momentos e nunca ninguém sabe quem ele é. Nem sabem de onde é que ele vem. Mas há uma nuance muito, muito pequena que se percebe o que é que ele é. Mas é muito pequeno, e também não é assim tão determinante para que se não se perceber a nuance não tem mal nenhum, e a nuance funcionou em meu favor, foi para eu resolver a questão, porque eu também não sabia bem o que eu queria que ele fosse. Mas é a tal questão, porque enfim, há quem tenha essa capacidade de ter um livro escrito e depois desmontá-lo e voltar a montá-lo de acordo com uma nova ideia ou com uma nova concepção sobre o livro. Eu não a tenho. Não isto que eu estou a dizer é literalmente verdade, não a tenho. Ou seja, eu conforme fui construindo a história e aquele personagem já estava inserido, eu tinha eu próprio descobrir o que é que ele era a história, porque ele já tinha cumprido um papel, mas convinha depois também não deixá-lo solto sem essa nuance. E há uma nuance, eu enfim, não sei bem onde é que será, mas perto do final do livro, em que descaradamente se explica o que é que ele é. Mas sim, acho que é um resto daquilo que vem dos outros livros, sobretudo do terceiro, que As Raízes de Zinga, acho que é, enfim, a sua linha claramente do realismo mágico, de cima a baixo, não é? Do princípio ao fim. E os contos também o quadro vermelho também é um bocado. Sim, também, mas aí já há mais alguma conexão com realidades e com exemplos históricos, sem os aprofundar, mas enfim, há ali uma proximidade maior. As Raízes de Zinga é mesmo um livro de realismo mágico. Sim, e me senti muito confortável e deu muito prazer em escrever, porque um livro como o 1000 Homens dá Sobretudo um prazer danado vê-lo concluído, porque o processo foi o livro que mais tempo demorou a escrever, e demorei tanto tempo a escrever como em pesquisa, e não estava habituado, não sabia fazer. É interessante em certa medida, enquanto estamos a retirar prazer da própria investigação e de conhecer mais a fundo os temas que estamos a falar, mas chega a pontos em que é relativamente pesado e cansativo, sobretudo um livro geracional, ou seja, que atravessa perto de 80, 90 anos talvez. E depois é a ânsia de querer escrever sobre tudo, e sobre tudo que consideramos importante do nosso ponto de vista. E outra coisa que queria perguntar ao Alexandre era
Quem vem de um livro de realismo mágico, que à partida é um livro que dá pano solto à ideia da imaginação, é como é que foi, ou qual é que foi a diferença, como é que foi o processo porque este livro descreve muitas ruas de Lamego, por exemplo, como é que elas eram no início do século XX, essa questão do motim de Lamego, por exemplo. Também aflora a questão depois já no Alentejo da Catarina Eufémia. E eu queria perguntar como é que foi, isso tanta água não te vai fazer bem. E o que eu queria perguntar era como é que foi este processo de documentação, porque é uma coisa nova, não é? Sim, na minha escrita é nova e daí também ter demorado muito tempo. De resto, Lamego, enfim, tinha algum acesso a alguma documentação e alguma facilidade nesse acesso. O resto fui pedindo alguns contributos a pessoas desses sítios, fui pedindo contributos também às autarquias que me prestaram alguma ajuda, e é um processo desafiante. Já não me lembro da pergunta. Era como é que foi o processo de documentação? Pronto. Sim, e se tinhas noção de que ia ser preciso tanto? Não, porque é uma feliz coincidência, mas pronto, eu estava habituado a que um processo de escrita que me consome pessoalmente, ou seja, não é uma coisa que eu fico muito cansado, mas quando estou a escrever não há um dia em que eu não cismo com tenho que escrever ou quero escrever, e de repente a trabalhar e a escrever as coisas, enfim, diminuem o tempo e vivo só para aquilo. E, portanto, é um processo em que me consumo bastante, mas que me traz bastante prazer, ou seja, não estou a vitimizar, é um processo que eu gosto. Mas em relação a este, e que dura-me pelo menos outros 3, obviamente, mas dura cerca de 8 meses, 9 meses, e de repente, passado 8, 9 meses, eu não tenho quase nada escrito sobre este. Isso começou-me a afligir porque comecei a olhar, quer dizer, para não sei quanto tempo, a escrever, e de repente o livro demora 3 anos a escrever, que se calhar não é assim tanto tempo também, enfim, não é assim tanto tempo. Se estivermos em comparação Em Busca de Tempo Perdido, não é? Pois, exato. E a feliz coincidência desse processo ter demorado tanto, em muito graças à minha falta de perspectiva daquilo que seria documentar, ou a necessidade de documentar para escrever um livro histórico, é que este livro, enfim, valendo o que vale, mas para mim vale muito, é acontecer a sua publicação nos 50 anos do 25 de Abril e da Revolução, porque o livro também está ligado, apesar de acabar antes, o intuito de acabar antes também tem esse propósito, porque relatar a expressa ou escrever a expressa, se a expressa era no dia a seguir, não é? E portanto acho que é esse o intuito da história acabar antes do 25 de Abril, porque a esperança estava ali a ser escrita, quer dizer, ia ser escrita naquele dia, e portanto, porque é que me atreveria eu a escrever a esperança através daqueles dias? Mas a feliz coincidência de ver este livro à custa do processo de documentação, publicado no ano dos 50 anos do 25 de abril, também já agora, porque as sessões, já fizemos 2 sessões de lançamento, fevereiro talvez. Foi em fevereiro, foi. Temos aí um mês de pausa para decidir. Eu gosto muito que o Alexandre escreva livros sobre muitos lugares, porque quando escreve livros sobre lugares fictícios, como os anteriores, é uma chatice, mas quando escreve livros sobre lugares reais, dá para a gente correr o país todo a apresentá-los. Mais um ano, todos os meses a ir a sítios, não é? Depois temos que ver do Mantão. E portanto, mas para terminar, é feliz também a coincidência de estar a fazer 2 sessões de lançamento em abril, no mês de abril, no Porto e em Lisboa, não é? Estaremos em Lisboa amanhã, e portanto a documentação trouxe, enfim, nem tudo é mau, nem tudo é pesado, não é? Amanhã em Lisboa vai haver 2 grandes clássicos, portanto. Ora bom, outra coisa que eu queria perguntar ao Alexandre era se esta saga, como ele disse e como eu também vos disse, termina na véspera do Dia da Esperança. Perdão. O que eu queria perguntar era se, ou se quer eventualmente já pensaste nisso, mas se te ocorreu continuar a saga da família para um outro volume. Não. Primeiro porque, olha, como nós falámos várias vezes, há vários processos. Há o processo de escrita, depois há quase um processo de divórcio com aquilo que escrevemos e com o livro, ou seja, de coisas tão ridículas de passado um mês a Beatriz a estar a ler uma passagem a pensar,
não tenho a certeza se fui eu que escrevi isso, não é? Mas à partida terei sido, porque está impresso com o meu nome. Portanto, há esse divórcio absoluto com aquilo que se escreve, e portanto ainda não pensei. Se vejo necessidade, até acho que não. Estou-me a rir só porque me estou a lembrar de uma coisa que eu já conto. Então podes contar, mas estava a dizer, não, acho que não, nem sequer vejo grande necessidade. Há uma coisa no fim que é o quase para me ajudar também, mas depois porque acho que eu depois tenho um problema que é uma paralisia estética, a minha atenção, mas que é de não gostar de escrever datas de nascimento. Então eu nunca vos digo quando é que eles nascem. Tento correlacionar com outros momentos que estão a acontecer, outras curiosidades históricas que aconteceram naquelas semanas ou naqueles meses, para dar algumas pistas, pelo menos, qual é a idade que eles têm. Ou seja, a idade aproximada, então não há grande interesse em saber a idade concreta. Mas isto, depois, para mim próprio é difícil, então no fim eu tenho o ano de nascimento e o de morte de todos os personagens. Mas o livro não, enfim, também acho que não vou estragar a leitura a ninguém, eles não morrem todos na véspera do 25 de Abril, não é? Portanto, e depois eu tive que decidir se colocava a data de morte ou não, e acabei por pôr. Portanto, segundo o livro, está gente viva e de saúde dos 1000 homens, portanto, poderia haver material para lhe escrever o destino, mas se calhar eu não perguntava nesse sentido, eu exprimi-me mal. Bem, em primeiro lugar, acho que é uma coisa extraordinária isto, nós autores podemos ser as 3 fiandeiras numa só, porque nós podemos criar o nascimento e a morte deles e andar. Ora bom, o que é que eu queria dizer-vos? Não, eu perguntava isto, não era no sentido de uma continuação ipsis verbis, podia ser pegar num personagem e estendê-lo no tempo, para um romance mais atual, não tem que ser uma continuidade em formato saga, não era bem isso, eu exprimi-me mal. Ou seja, é pegar numa das pontas que ali fica, porque ficam ali montes de romances pendurados, não é? Quando se termina uma data num tempo e há pessoas vivas. O livro enquanto livro, eu queria deixar isto claro, o livro enquanto livro conclui muito bem. A minha questão é se não deu vontade de pegar, era só isso. Não é no sentido de achar que o livro estivesse por continuar, que não está. Sim, mas não sei. Acho que em condições normais gostar-me-ia voltar aos 1000 homens. Mas quem sabe? Talvez não. Se calhar. Ok. Então, o que eu sugiro é que aproveitem estes 1000, porque valem bem a pena. Eu tinha só um convite para fazer à Beatriz para ler um... claro. Sim. Se vocês não se importassem. E enfim, se alguém quiser fazer algum contributo, ou dizer se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou dizer.